Olá, eu sou o professor Luiz, é um grande prazer estar aqui com vocês, colaborando para esse estudo do concurso da OAB. Nós vamos trabalhar o direito ambiental brasileiro. De imediato, chama a sua atenção para você continuar adotando o livro de ambiental que vem tocando desde a sua faculdade o seu estudo. Se você não tem nenhum, eu aconselho o trabalho do professor Paulo Bessa Antunes. Ele tem um livro deste tamanho, Curso de Direito Ambiental, da editora Atlas, agora GEM. Mas ele tem também o Manual de Direito Ambiental, que é um resumo do curso dele. O manual perfeito para a OAB, mais curto, ok? Com todas as informações e, um detalhe, um autor confiável. Um autor confiável, um grande autor, procurador da República, lotado aqui no Rio de Janeiro, né? E cujo curso deste tamanho é espetacular, uma referência para todo mundo. Tá legal? Então, Manual de Direito Ambiental, Paulo Bessa Antunes, editora Atlas. Acredito eu, hoje já na GEM também. Muito bem, peço que você tenha uma compilação da legislação ambiental. Muito importante. Tenho visto, inclusive na OAB, muitas questões de ambiental que são decoreba do texto legal. Então, os principais textos normativos, você vai precisar ter um contato, você vai precisar procurar fazer aquela leitura com a intenção de fixá-la, ok? Porque com frequência são utilizados em concurso público. Eu estou aqui fazendo uso dessa da Saraiva, tá? Não ganho nada para fazer o indicativo aqui da Saraiva, mas é que eu venho utilizando já há um certo tempo a legislação do direito ambiental brasileiro. Bom, feitas essas colocações, vamos lá. Nosso primeiro passo, o que é o meio ambiente? E é claro que eu quero trazer isso no aspecto jurídico, né? Não quero trazer um conceito científico, técnico de meio ambiente, porque obviamente foge ao meu conhecimento. E nem é isso que se pergunta em concurso. Mas aproveito e lhe apresento a nossa principal lei ambiental brasileira, onde você vai ter um conceito técnico de meio ambiente. Chamo a sua atenção para a Lei 6938 de 81, que define a Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA. Muitos editais de concurso, inclusive da OAB, manda você estudar a Política Nacional do Meio Ambiente. Aqui você vai estudar objetivos, diretrizes, instrumentos para viabilizar a política ambiental, ok? E normalmente pura decoreba de seus artigos. Agora, toda lei ambiental tem um artigo de conceitos. Como o direito ambiental é uma disciplina interdisciplinar, nós da área jurídica ficamos completamente vendidos quando, por exemplo, abrimos uma lei sobre biossegurança e o cara começa a me falar de transgênico, organismo geneticamente modificado, cultura in vitro. E você, pô, mas o que é isso? Aí você corre nessa mesma lei, porque toda a lei ambiental, lá no início, artigo 2º ou 3º, tem um artigo trazendo conceitos, ok? E nesta lei é o artigo 3º. E no artigo 3º, inciso 1º, você tem o conceito de meio ambiente, que é o alvo do direito ambiental, né? O direito ambiental vai estudar o meio ambiente. Então você tem lá um bom conceito técnico de meio ambiente para não passar em branco. Vamos lá, 6938 de 81, artigo 3º, como sempre toda lei ambiental tem um artigo de conceituação. Inciso 1º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por 1. Meio ambiente, conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. E o que eu posso dizer a mais? Mais nada, né? Não me cabe comentar isso, né? Foge ao mundo jurídico. Mas olha, isso cai, porque está na lei. Recentemente, a última prova de Procuradoria da República.
uma questão foi exatamente sobre um dos conceitos aqui oferecidos, que é o conceito de degradação da qualidade ambiental, está no item 2. Quer dizer, só respondi a questão quem tinha acesso a essa legislação ou tinha guardado essa legislação. E olha, quem faz a prova da Procuradoria da República são os procuradores da República. E o cara foi buscar decoreba de texto legal. Não era uma instituição, CESP, ESAF e assim por diante. Ok? FGV, que tanto nos interessa. Não era. Então, a decoreba de texto legal é usado por qualquer um que faz múltipla escolha. Qualquer um que faz múltipla escolha. Que é a alternativa de fazer múltipla escolha. Tá? Muito bem. Como eu falei, o que me interessa é lhe trazer o conceito jurídico de meio ambiente. O que é o meio ambiente sobre o aspecto jurídico? E sabe onde você vai achar essa resposta? Joga lá o nosso slide, por favor. Lá no artigo 225 de nossa Constituição da República, onde vamos perceber que o meio ambiente é uma defesa de interesses difusos. O meio ambiente visa atender interesses difusos, destinatários indeterminados, onde todo e qualquer cidadão é beneficiado com uma boa política ambiental. E lá no 225 de nossa Constituição, você vai perceber isso quando ele fala que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Olha aí a natureza jurídica do meio ambiente. Bem de uso comum do povo. Vamos enxergar isso na leitura do artigo 225 de nossa Constituição. Pela primeira vez, uma Constituição republicana dedica um capítulo ao meio ambiente. Lá no título 8º da Ordem Social, capítulo 6º do meio ambiente, tem um artigo, o 225. Um artigo só, cheio de parágrafos, incisos, um artigo gordo, tá? E olha o caput do 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo, olha aí a sua natureza jurídica, bem de uso comum do povo e essencial à sua qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, por isso que é um interesse difuso. Atende a toda a coletividade o tratamento adequado aos recursos naturais. Todos se beneficiam por isso. Agora, cuidado, porque quando você escuta falar bem de uso comum, você lembra inevitavelmente, olha aqui, inevitavelmente, do artigo 99 do Código Civil, que elenca os tipos de bens públicos. E ele traz lá uso comum, uso especial e o bem público dominical. Os famosos 3 tipos de bens públicos. E muito comum, múltipla escolha, te induzia a erro. Logo, letra A, bem público de uso comum do povo. Você, é uso comum do povo, bem público, pá, marca e erra. Porque percebam que a Constituição da República não fala, não traz a palavra público. Volta lá? Vamos voltar lá? Volta no 225. Olha só o que nós temos. Veja aí no slide, eu estou destacando. Bem de interesse comum do povo. Difere de bem público de uso comum. Essa expressão bem de interesse público é de José Afonso da Silva, o grande constitucionalista. Acertou na mosca. Bem de uso comum do povo ou bem de interesse público. Difere de bem público de uso comum. Olha o 225 mais uma vez. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Desculpe. Agora, bem de uso comum do povo. Não tem público. Não tem a palavra público. Porque não é um bem público. Meio ambiente não é um bem público. Meio ambiente é um bem de interesse público. Ok? Vou lhe trazer, para confirmar isso, o novo Código Florestal. Sucesso, né? Super cobrado hoje em dia em concurso público, por ser das últimas leis
de relevância criada no direito ambiental. 12.651 de 2012. Novo Código Florestal, 12.651 de 2012. Olha o seu artigo 2º. Artigo 2º do novo Código Florestal brasileiro. É a redação original do artigo 1º do Código lá de 65. O Código de 65, o artigo 1º tinha a redação que hoje foi empurrada para o artigo 2º de 2012, que diz: as florestas existentes no território nacional e demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, agora, são bens de interesse comum a todos os habitantes do país. Exatamente isso. Bem de interesse comum a todos os habitantes do país. Não tem a palavra público. Então vejam só, 3 denominações. Uma da Constituição, bem de uso comum do povo. Uma de José Afonso da Silva, bem de interesse público. E a outra do Código Florestal. A do Código Florestal, artigo 2º, fala em bem de interesse comum a todos os habitantes do país. Nenhum dos 3 usa a palavra bem público. Nenhum dos 3. Ok? Então, muita atenção com isso. O meio ambiente não é um bem público, é um bem de interesse público. Por isso, as regras ambientais recaem sobre a propriedade privada, que continua propriedade privada, gravada com uma restrição. Vamos te dar um exemplo? Joga o slide de novo lá, por favor, Pedro. Olha lá. A APP é o grande exemplo, muito usual, encontrada no Código Florestal brasileiro. APP, Área de Preservação Permanente. Vai recair sobre a propriedade pública ou privada, que continuarão pública ou privada, urbana ou rural. Então, por exemplo, clássico exemplo de APP, a mata ciliar. A mata no entorno de um rio. Então você é proprietário ribeirinho, tem uma propriedade privada, cruza um rio pela sua propriedade. Na margem desse rio existe uma limitação administrativa criada pelo Código Florestal brasileiro, obrigando que você deixe a mata nativa na margem do rio. De acordo com a largura do rio, você tem a largura da mata nativa, tá? Vai depender, quanto mais largo o rio, maior a mata marginal. Tá? A metragem mínima é de 10 metros de largura o rio, até 10 metros, 30 metros para cada margem. Na área urbana ou rural, eu tenho que deixar a mata nativa. Ok? Muito bem. Então você é proprietário ribeirinho. Cruza um rio pela sua propriedade. 30 metros do rio para dentro do seu imóvel, você tem que deixar a mata nativa no mínimo 30 metros. Ok? Muito bem. Esses 30 metros são seus. Você não perdeu nada. Eu não vou dizer que a floresta é sua, porque a floresta já é um bem de interesse comum de todos os habitantes do país. Mas a área onde está a floresta é propriedade particular e continua propriedade particular. Mesmo que sobre esta área incida uma regra ambiental. Porque o objetivo da legislação ambiental não é transformar o bem particular em bem público, é proteger o recurso natural. Ok? Então, a APP é um ótimo exemplo para mostrar que o meio ambiente é um bem de interesse público. Interesse comum a todos os habitantes do país. Bem de uso comum do povo, porque todos se beneficiarão com aquela floresta ali mantida, ok? Mas a área é sua, você não perde nada, a propriedade continua sua, ok? Vou insistir com esse exemplo. Olha aqui, ao lado da APP, você tem no novo Código Florestal brasileiro, como no antigo também, né? Então, Lei 12.651 de 2012, a tal de área de preservação permanente, você tem lá do artigo 4º ao 9º. Área de preservação permanente, acabei de dar esse exemplo, a mata ciliar.
Agora eu quero te dar o exemplo da ARL. Duas figuras super tradicionais no direito ambiental brasileiro. APP, a área de preservação permanente, e ARL, a área de reserva legal. A ARL está nos artigos 12 ao 24 da nova lei, sendo trabalhada, sendo organizada. Muito bem, o que é a área de reserva legal? Todo e qualquer imóvel rural no Brasil. Só tem na área rural, tá? APP tem na área urbana e rural. A ARL só tem na área rural. Só isso te responde questão de concurso público adoidado. É só ler o artigo 12, fica claro, só tem na área rural. Você lê o artigo 4º, tem na área urbana e rural a APP. A ARL só na área rural. Todo imóvel rural tem que deixar uma metragem para a floresta nativa. Acabou. Regra geral, tirando áreas da Amazônia Legal, 20%. No meu estado aqui do Rio de Janeiro, todo imóvel rural no estado do Rio de Janeiro precisa destinar obrigatoriamente 20% de sua área para a mata nativa. É obrigatório, meu amigo, tem que ter. Se você desmatar, você vai ter que recuperar. Agora, olha o detalhe, esses 20% que você deixa a mata nativa são seus. São seus. Você não perde nada. Porque o meio ambiente não é um bem público. É um bem de interesse público. As regras que recaem sobre a propriedade privada na defesa ambiental não têm a força de transformá-la em propriedade pública. Não tem. Ela continua uma área particular, gravada com a proteção do recurso natural, no caso a floresta. Isso tem um nome, que cai na sua prova, só que lá no administrativo. Isso tem o nome de limitação administrativa. Limitação administrativa. É aquela matéria intervenção do Estado na propriedade, não é isso? Limitação, servidão, ocupação, tombamento, requisição, desapropriação. Isso aqui é um ótimo exemplo de limitação administrativa. E, aliás, meu amigo, leia mais uma vez o artigo 2º do Código Florestal. Ele vai te dizer que é uma limitação administrativa. Vamos voltar lá? Ele vai falar que o objetivo do Código Florestal é criar limitações para a defesa das florestas. Olha só, mais uma vez, artigo 2º da 12.651. As florestas existentes no território nacional e demais formas de vegetação nativa reconhecidas de utilidade às terras que revestem são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se o direito de propriedade, olha só, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral, especialmente esta lei, a APP e a ARL, especialmente esta lei, estabelecerem. Olha aí. Então, o que o Código Florestal faz? O Código Florestal cria limitações administrativas para a defesa das florestas. Exemplo, candidato, a área de preservação permanente, artigo 4º ao 9º, área de reserva legal, artigo 12 ao 24. São as únicas limitações administrativas? Não, temos outras, mas são as duas mais conhecidas. Sem dúvida nenhuma, são as duas mais conhecidas. Ok? Então, aí está o conceito de meio ambiente sobre o aspecto jurídico, a sua natureza jurídica. O conceito de meio ambiente é um bem de interesse público, famosa expressão de José Afonso da Silva. Tá? Agora, uma informação a mais. Joga no slide novamente lá, Pedro, por favor. Olha só, lá embaixo. Cuidado com o exemplo da água. Cuidado com o exemplo da água. Na hora de for exemplificar essa história de bem de interesse público, bem de uso comum do povo, evite o exemplo da água. Porque, veja, eu estou fazendo ali uma referência, artigo 1º, inciso 1º, da 9433 de 97, uma lei que é muito cobrada, hein? A água é sempre matéria obrigatória para concurso. E nessa lei, 9433 de 97, você tem a Política Nacional de Recursos Hídricos. E, meu amigo,
Olha o que o artigo 1º, inciso 1º da 9433 nos traz. É radical, hein? Olha lá. 9433, artigo 1º. A Política Nacional de Recursos Hídricos, é o que faz a 9433, baseia-se nos seguintes fundamentos. 1. A água é um bem de domínio público. Opa! Peraí. Isso é mais do que bem de uso comum do povo. Isso é mais do que bem de interesse público. Isso é mais do que interesse comum a todos os habitantes do país. Ele está dizendo que a água é um bem de domínio público. Domínio é sinônimo de bem. Domínio público é bem público. Olha aí, tem livro de administrativo cujo capítulo é bens públicos. Tem livro de administrativo que o capítulo é domínio público. Eli, Diogo, falam domínio público. Olha aí. Então, muita atenção. Domínio público é bem público. E a lei está dizendo que a água é um bem público. E foi exatamente o que eu pedi para você não falar de meio ambiente, não foi? Olha só, foi exatamente, olha, não me diga que meio ambiente é bem público. Ele não é. Ele é um bem de interesse público. Por isso é que eu peço para, na hora de trabalhar isso, evitar o exemplo da água. Porque sobre a água existe o entendimento pautado na interpretação da sua principal lei, 9433 de 97, que a água é mais do que um bem de interesse público. A água seria um bem público. E olha, meu amigo, nada mais, nada menos do que a maior autoridade de direito ambiental brasileira fala isso. Não indico para a OAB a leitura, um tijolo desse tamanho, uma leitura bem complexa, que é o Paulo Afonso Leme Machado. É o nosso decano, como conhecemos. Paulo Afonso Leme Machado, Direito Ambiental Brasileiro, editora Malheiros. Livraço, nunca me deixou na mão esse livro. Sempre diz uma coisa, e ele radicaliza. A 9433 de 97 transforma as águas no Brasil em bens públicos, ponto. Não é a posição majoritária não, tá? Apesar de ser o decano, o maior autor de nossa matéria, tá? Mas é uma posição do nosso maior autor. Então, na hora que você for trabalhar o meio ambiente como um bem de interesse público, não saia desses dois exemplos aqui, ó, a PP e a RL. Não precisa. Eles não precisa sair disso, eles são excelentes. O examinador vai adorar ver você falar sobre eles, ok? Eles já são suficientes. E evita o exemplo da água, porque o exemplo da água realmente é perigoso. Sobre ela há dúvida. Se ela seria um bem de interesse público, no contexto constitucional, ou se ela seria algo mais do que isso, como está aí na 9433 de 97. Ok? Beleza? Fecho essa primeira colocação em relação à natureza jurídica do meio ambiente. Deixa eu fazer um complemento agora importantíssimo. Direitos humanos, que vocês têm que estudar para a OAB, né? Tem o nosso professor de direitos humanos e tal. No direito constitucional, vocês também falarão sobre direitos humanos, inevitavelmente, né? Os direitos fundamentais e assim por diante. Então, costuma-se dizer que os direitos humanos de terceira geração, não é isso? Você prefere falar dimensão, gestação, eu gosto de falar geração, ainda acho que é a expressão correta, geração. Direito humano de terceira geração são os direitos meta-individuais, pluri-individuais, não é isso? E qual é o exemplo número 1? Meio ambiente. Meio ambiente. Olha aí, no contexto da natureza jurídica do meio ambiente, você pode trazê-lo como um direito humano. Por isso que se encaixa muito bem com interesse difuso, né? O interesse público em geral. É isso aí. Tá? Agora, vamos lá. Quando você estuda direitos humanos, você escuta aquela característica que o direito humano é inalienável, irrenunciável e imprescritível. Não tem isso? Característica dos direitos humanos ou algo parecido. Ok? Inalienável, irrenunciável e imprescritível. Bom, se meio ambiente é
um direito humano de terceira geração. Olha aí, o meio ambiente tem as mesmas características: inalienável, irrenunciável e imprescritível. E olha, é isso aí, é isso aí. Eu só peço um cuidado com o imprescritível. Nós temos, em matéria de direito ambiental, a famosa responsabilidade pelo dano ambiental. Fazendo uso da Constituição da República, o artigo 225, mais uma vez, 225 de nossa Constituição, no parágrafo 3º do 225, ele diz assim: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Reparar os danos causados é a responsabilidade civil. Então, no parágrafo 3º do 225, eu tenho as 3 responsabilidades que existem no direito ambiental: a administrativa, a penal e a civil. Ok? Muito bem. Dessas 3, só uma é imprescritível. Só uma. Por isso que é o cuidado. Porque as pessoas falam que o meio ambiente é imprescritível e generalizam. Não tem o cuidado de, não, calma. É imprescritível apenas a responsabilidade civil, que é a responsabilidade de reparar o dano, de ir lá e recuperar a lambança ambiental que a sua atuação gerou. Isto é imprescritível. Mas cuidado, porque existe prescrição no crime ambiental e existe prescrição na infração administrativa. Vejam, crime imprescritível. Você, com essa alma de penalista que você tem, né? Está estudando direito penal para a prova do OAB. Crime imprescritível. Acho que você conta no dedo, né? O que é? Racismo, tortura, atentado contra a República, sei lá, umas coisas assim, né? Não cabem, né, numa mão só. Vai sobrar dedo para crime imprescritível. Não tem ambiental. Não tem ambiental. E em matéria de sanção administrativa, em matéria de infração administrativa, eu chamaria a sua atenção para o famoso Decreto 6514. O Decreto 6514 de 2008, 6514 de 2008, olha, ementa, dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo e a sua apuração. Olha o 21 desse decreto. 6514 de 2008, artigo 21, prescreve em 5 anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que essa tiver cessado. Lei, tem prescrição para sanção administrativa. E as pessoas falando que o meio ambiente, o dano ambiental é imprescritível genericamente, sem esse alerta. Toma cuidado. É imprescritível só a reparação civil. A penal e a administrativa tem prescrição. E mais, em matéria de responsabilidade administrativa, olha, uma súmula do STJ, súmula 467 do STJ, prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Olha aí. Então tem prescrição administrativa para instaurar o processo e prescrição administrativa para cobrar a sanção, normalmente multa administrativa, né? A sanção depois de aplicada ao término do processo. Tem prescrição para todo lado, pô. Então, tá certo sim, meio ambiente é um direito humano de terceira geração, é inalienável, irrenunciável e imprescritível. Mas o imprescritível, meu amigo, é só em matéria de reparação civil. Tem prescrição de crime ambiental, tem prescrição de infração administrativa ambiental, tanto para instaurar o processo quanto para cobrar. Ok? Então, com isso, a gente fecha realmente essa primeira parte, natureza jurídica do meio ambiente. Ok? Até o nosso próximo encontro.
mais.